Nikolai ama seu trabalho. É quase como uma guerra de verdade, exceto que ninguém é realmente morto como resultado de suas ações. As chances de morrer são mínimas. Nikolai faz testes envolvendo vários equipamentos militares. Ele também dispara contra tanques e outros veículos de combate com armas diferentes. E então anota os resultados. De modo geral, ele se diverte o máximo que pode. Um dia, sua tarefa é testar a força de um tanque T-55. A lista de tarefas inclui minas antitanque. E sim, elas só seriam usadas se o veículo aguentasse com sucesso os bombardeios da arma antitanque. Nikolai tinha um princípio que ele aplicava, até mesmo com relação à tecnologia. Nunca atire em um homem desarmado, dizia ele. Portanto, durante os testes de fogo, Nikolai sempre usava suas cobaias de metal. Pode ser perigoso, seus colegas disseram a ele. Um tanque vazio. Vai atirar de volta? Calmamente, respondeu Nikolai. Ele era o mais velho do posto, então ele podia se dar ao luxo de dizer essas coisas. E desta vez também, Nikolai continua sua mesma tradição. Ele carrega o canhão do tanque experimental com vários projéteis de 100 milímetros e depois vai para a posição de combate. Nikolai se esconde em uma trincheira a uma distância grande o suficiente para que, em caso de explosão, os destroços não possam alcançá-lo. Ele começou a mirar e... Que diabos é isso? Nikolai exclama. Por que o tanque está apontando para mim? Quem está controlando isso? Nikolai fica irritado, pensando que alguém em sua unidade pode estar violando procedimentos. Mas não tem ninguém ali, estamos todos aqui, respondeu com cautela um dos juniores. Ele corre para fora da trincheira e começa a balançar os braços, esperando que isso parasse o tanque. Ele então é acompanhado pelo resto dos oficiais e soldados. Apenas Nikolai permanece na trincheira. Ele percebe que o tanque, apesar de tudo, estava mirando diretamente nele. Não importa quem está lá, ele precisa atirar primeiro. Nikolai atira várias vezes, mas sem sucesso. O tanque continua se movendo. O canhão principal continua apontando na direção de Nikolai e atira. Não sobrou nenhum vestígio do bravo militar. Nem o rifle antitanque deixou rastros. O resto dos participantes do teste se esconderam em cantos próximos e não se atreveram a colocar a cabeça para fora até terem certeza de que o tanque tinha parado de se mover. Eles mantêm os olhos nele esperando o agente inimigo sair do veículo de guerra. No entanto, várias horas se passam e nada disso acontece. O grupo de captura se arrasta cuidadosamente até entrar na cabine do tanque. Não há uma única alma viva dentro. Exatamente quem foi o atirador permaneceu como mistério para sempre para esta unidade militar. Porém, este T-55 continuou sendo usado para fins de combate como se nada tivesse acontecido. Aquele tanque era o SCP-516. Agora é mantido em uma das garagens da Fundação SCP. O tanque anômalo foi fabricado na cidade ucraniana de Kharkiv, numa época em que a Ucrânia ainda fazia parte da União Soviética. Apesar das características do objeto, ele mesmo assim era usado para fins militares. O desgaste do veículo de combate aponta para isso. Na verdade, tecnicamente, apenas o canhão do tanque e sua torre blindada têm propriedades anômalas. Registros da Fundação listam-nos como SCP-56-1, e embora a torre já tenha sido substituída muitas vezes, ela ainda mantém suas propriedades anômalas. A partir disso, conclui-se que a anomalia é o tanque inteiro como um todo, mas seu efeito se manifesta exclusivamente através da estrutura superior e rotativa de combate. A anomalia do objeto só é ativada se o canhão estiver carregado com projéteis de 100 milímetros. Então o tanque se torna particularmente autônomo e é capaz de atirar sem controle humano. Se alguém deliberadamente tentar danificar o tanque, o SCP-516-1 irá rastrear a ameaça e destruí-la com fogo de precisão. Não importa se há pessoas dentro do tanque. O tanque não responde a ameaças que estiverem fora de seu alcance. Aparentemente, ele entende que não há por que querer atirar em aviões que estão fora de seu alcance. Além disso, a arma do agressor deve representar uma ameaça real para o tanque. SCP-516 não atacará uma pessoa acenando com os braços ou, como em um dos experimentos, alguém segurando uma faca de açougueiro. Se o tanque estiver sendo conduzido por uma pessoa viva, a anomalia também mostrará engenhosidade. Quando controlado manualmente, o tanque disparará apenas contra alvos inanimados, seres vivos pouco inteligentes ou pessoas armadas. Em todos os outros casos, especialmente quando o alvo está desarmado, o canhão simplesmente ficará emperrado. Ao mesmo tempo, o objeto fará de tudo para evitar a morte de pessoas inocentes. Mesmo quando ameaçado de destruição, salvar a vida de pessoas desarmadas continua sendo prioridade. Se você apontar o canhão para uma multidão de pessoas, a arma vai emperrar, a menos que todos da multidão estejam armados. No entanto, devido ao incidente 516-1A, esta nobre propriedade da anomalia foi questionada. Neste experimento, o tanque de repente disparou e assim eliminou 2 funcionários da classe D e um agente.
Isso deu motivos ao pessoal para reconsiderar o status do objeto e a necessidade de transferi-lo da classe segura para a Euclideu. Todavia, um detalhe curioso logo ficou evidente. Uma das vítimas era um membro da classe D da Fundação que tinha sido condenado por traição. Este traidor foi sargento da mesma unidade de tropas na qual o SCP-516 era usado. Simplificando, o tanque senciente não perdoa traidores e os elimina de forma calma e precisa. Os pecados cometidos pelos outros mortos ainda são desconhecidos. É possível que no passado tenham lutado como inimigos do SCP-516. O objeto atraiu a atenção da Fundação quando estava prestes a ser desmontado para sucata. As pessoas responsáveis pelo procedimento esqueceram de descarregar o canhão do tanque e, como punição por sua desatenção, foram imediatamente eliminados. Voltando ao incidente com o Nikolai, que mencionei no início do vídeo, provavelmente o próprio Nikolai e não o tanque, que era a cobaia. O pobre coitado não fazia ideia de que naquele dia a alta administração havia decidido usá-lo para testar um novo projeto, um tanque inteligente. A data de lançamento da máquina e os testes iniciais são confidenciais. Isso já me parou alguma vez? Sabemos com certeza que a anomalia foi produzida em Kharkiv. Tanques têm sido montados lá desde 1932. Talvez este exemplar tenha sido fabricado especificamente para a 7ª Guerra Oculta, que ocorreu paralelamente à 2ª Guerra Mundial. Ou talvez tenha sido feito especificamente para a 2ª Guerra Mundial. Mas, considerando a festa de sangue que ocorreu na época, ninguém iria querer um tanque não confiável que atirasse em aliados. Além disso, o modelo T-55 não anômalo surgiu muito mais tarde, em 1958. Nesse período pós-guerra, quando todos os governos mundiais estavam só começando a se recuperar da destruição em larga escala, um tanque pacifista de fato faria sentido. A autonomia atribuída ao tanque possibilitou que ele evitasse comportamentos imprevisíveis por parte dos militares. Para evitar mais conflitos, era necessário eliminar todos os hostis armados e salvar civis a qualquer custo. Mas por que então só o canhão tem tais propriedades? Afinal, o tanque possui outras armas. Duas explicações podem ser dadas aqui. Primeira, o veículo pode ser uma versão experimental. Segunda, talvez as ações das outras armas sejam dirigidas contra os que venham a ameaçar a tripulação do tanque, e não o próprio tanque. Mas contra quem, exatamente? O fato de o tanque ter sido produzido na União Soviética de forma alguma significa que foi usado por eles mesmos. O T-55 era um modelo muito vendido que participou de numerosos conflitos armados. Mas, como eu disse, tais pacifistas não são usados em grandes guerras. O tanque provavelmente foi usado para suprimir protestos e revoluções, ou para resolver pequenas questões de nível tático em áreas densamente povoadas. Nesse caso, salvar vidas e eliminar os indivíduos mais perigosos seria apropriado. Outro caso de uso para tal anomalia seria como um cavalo de Troia. A tripulação poderia deixar um tanque vazio não muito longe das tropas inimigas, ou o tanque poderia ser entregue diretamente na base do inimigo, e a partir daí a anomalia atiraria em todos os inimigos. Este método possibilitaria a vitória de pequenos conflitos usando apenas um tanque. O importante é que ele esteja sempre carregado. Mas então a coisa mais interessante é como os fabricantes de tanques conseguiram implementar essa condição. Hoje em dia, no mundo normal, não anômalo, robôs assassinos autônomos são coisas bem reais. No entanto, para um tanque de meados do século XX, sem um único elemento digital na configuração, isso é muito surpreendente. E enquanto robôs assassinos devem disparar de modo automático e indiscriminadamente, o T-55 anômalo tem uma mente própria, talvez até mesmo a de outra pessoa. Seria lógico supor que a consciência de algum líder militar tenha sido transplantada para dentro da máquina. Por exemplo, alguém que lutou na Segunda Guerra Mundial. Tendo visto bastante dos horrores da guerra, a consciência do comandante teria decidido empregar suas capacidades em uma base muito limitada. Ao mesmo tempo, não devemos excluir a possibilidade de que a consciência da máquina de guerra tenha se originado por conta própria. Devido a alguns efeitos anômalos, o T-55 tornou-se um objeto senciente. A mente do tanque inteligente é pacífica, tornando-a resistente a atacar humanos. Se sua consciência surgiu espontaneamente, é provável que também existam outras máquinas de guerra sencientes. O quão puras são suas intenções é uma questão aberta. É inteiramente possível que agora, em algum lugar do mundo, uma nova consciência malévola esteja nascendo dentro de um tanque bem equipado. E se tal veículo de combate puder não só atirar de forma autônoma, mas também perseguir independentemente seu alvo ou se locomover ao seu destino? Um tanque assim não liga para quem está em sua frente, seja um militar armado ou civis. Ele vai atirar para matar qualquer alvo, simplesmente devido à sua cruel natureza. Se isso for verdade, então o pessoal da Fundação deveria estar muito preocupado, dado que as terríveis lendas sobre veículos militares vivificados ainda se espalharão pelo mundo todo.
todo. Você acha possível que exista a contraparte maligna do SCP-56? E de modo geral, como os equipamentos militares adquiriram tal inteligência? Explica pra nós o que você pensa nos comentários aqui embaixo deste vídeo.